quando estou interessado num assunto, costumo levá-lo até às últimas consequências. Isto aconteceu com o cinema, uma paixão que já vem da infância. Depois, e por volta dos anos 50, aconteceu com o filme de animação. Mais tarde, e talvez nos anos 60, foi com a banda desenhada. E tenho passado muitos dias, com muito interesse, estudando, indo ao fundo da questão destes assuntos. Mas talvez um daqueles que eu recordo com mais saudade foi o que passei com o cineasta Norman McLaren. Isso aconteceu em dezembro de 1974, quando fui convidado pelo governo canadiano a passar uma semana em Montreal, visitando o estúdio do Instituto Canadiano do Filme. O Norman foi esperar-me ao aeroporto e fizemos um programa, e havia um dia em que nós os dois estaríamos sozinhos, ou quase, no estúdio. Eu já conhecia o Norman por correspondência desde os anos 50, desde a época dos cineclubes. E foi nessa época que eu me meti a fundo no estudo do filme animado. Era eu que organizava as sessões do Cineclube Imagem no Centro Espanhol, e os filmes de Norman McLaren eram sempre apresentados assim que eles estavam concluídos, devido a uma correspondência intensa que eu tinha com ele. Por consequência, essa viagem ao Instituto Nacional do Filme do Canadá representou para mim esse dia excepcional que foi estar com o Norman McLaren um dia com ele, de manhã até ao fim da tarde, e o Norman, para que isso ficasse registado na nossa memória, na minha especialmente, convocou uma equipa de vídeo para gravarmos as nossas conversas e para ele mostrar os tesouros que lá tinha por todo o lado. O estúdio era um pouco espaçoso e o Norman era uma pessoa extremamente generosa, muito paciente e, do ponto de vista profissional, consciente. E tudo isto simbolizava o quê? O gênio de Norman McLaren. Então ele mostrava-me todos os documentos, porque ele conseguia reunir os filmes incompletos, os rushes, as experiências. Isso tudo ficou catalogado para o futuro, para quem quiser fazer a história da vida dele. E ele, acerca de cada filme, escrevia apontamentos que depois passava para stencil e oferecia aos amigos, à imprensa, aos críticos. E esse dia inesquecível eu guardo através de uma reportagem feita em vídeo por um operador de som e outro de imagem. Isso era muito difícil o Norman fazer isso com qualquer pessoa, mas ele tinha muita simpatia por Portugal e, devido à nossa amizade intensa que se consubstanciou nesse dia inesquecível no estúdio, eu tenho essa cassete que nunca apresentei, e talvez por um certo pudor, digamos, se me permitem, mas de vez em quando posso vir aqui à televisão e ponho na visionadora e pelo menos ouço a voz de Norman McLaren, porque o formato utilizado no Canadá é diferente daquele que se utilizava naquele tempo cá na RTP. Então fizemos uma entrevista inesquecível. Recordo ainda todo o calor de Norman McLaren e principalmente um jantar inesquecível na casa dele, na companhia do Gay Glover, que faleceu, e do Grant Morrow, que ainda é vivo. Então, eles eram vizinhos e prepararam um jantar. Nós quatro convivemos, trocando impressões sobre os filmes, os projetos, tudo aquilo que foi a obra destes autores. Uma amiga de Norman McLaren, nessa altura já estava reformada, vivia fora, nos arredores de Montreal, Evelyn Lombard, que o acompanhou quase sempre. Não esteve presente, mas à saída, quando viemos para a rua, dezembro, 20 graus negativos, tivemos a oportunidade de brincar atirando bolas de neve uns aos outros, porque a neve em Montreal, com 20 graus negativos, é muito diferente da neve na Serra da Estrela. E Norman McLaren mostrou-se como uma pessoa muito amiga de conversar com os interessados pela sua obra. E ele dizia-me que o estúdio dele estava permanentemente aberto para todos os jovens cineastas canadianos ou de outros países que quisessem conversar com ele.
E também não esquecerei jamais o grande abraço que ele me deu quando cheguei ao aeroporto, vindo de Lisboa, e Norma McLaren me foi receber e levá-lo ao meu hotel. E assim passei um dia inesquecível com o grande cineasta Norma McLaren.